Eu tive duas grandes perdas muito importantes. Foi em 78, meu irmão, e 2001, a minha mãe. E eu falei, como é que eu poderia juntar essas duas mortes que foram muito traumáticas para mim? Eu fui para as cartas, que era mais ou menos, depois para mim era óbvio, claro. Né? As cartas eram uma maneira que ele tinha de estar na vida dela, e ela guardar as cartas era uma maneira de ele estar na vida dela. Só que essas cartas não existiam. E então eu comecei a fazer um exercício de pensar o seguinte, o que meu irmão escreveria para minha mãe se ele tivesse escrito cartas para ela? Mais ou menos na época da publicação do livro, portanto deve ter sido 2007, mesmo, no máximo no começo de 2008, existia lá um livreiro, e aí ele veio na direção contrária, e quando ele passou por mim, ele me reconheceu, e ele enfiou o braço no meu braço assim, sabe? E voltou. E no que ele voltou, ele começou a falar assim, Lio, aquele seu livro de mim já nem se lembra. Falei, que bacana, você gostou do livro? Muito bom seu livro, muito bom. Tem um erro só, mas eu acho importante você saiba. Nem é um erro, na verdade, porque não era, talvez você não soubesse. Mas quando você diz lá que o seu irmão morreu num acidente de carro, e é verdade, ele me contando, e é verdade. Só que você não sabe, mas eu vou te contar. Aquilo não foi um acidente. Aquilo ali foi plantado pela ditadura militar para o seu irmão sofrer aquele acidente. E eu achei que ele estava brincando. Claro, nunca imaginar que ele não estivesse brincando, né? Porque ele sabia mais do que eu. E aí eu virei para ele e falei assim, é? Aí ele olhou para mim e falou assim, do que você está rindo? Eu falei, o cara tem um problema de base. Ele falou, qual é? Ele falou assim, o meu irmão não morreu num acidente de carro. Ele falou, como não morreu? Eu falei, não. Ele falou, imagina, está lá nas cartas e tudo. Eu falei, sim, mas aquelas cartas não existem, essas cartas foram escritas por mim. Neste momento ele soltou o meu braço e ele quase me agrediu. Ele foi para cima de mim e falou assim, você não pode falar um negócio desse. Eu falei, mas aquelas cartas não existiram. Ele falou assim, você não pode fazer isso com a história. Aí que eu entendi o ponto dele. E porque ele tinha uma verdade, né? E a verdade dele, enfim, era dele. Eu não tinha que discutir a verdade dele. E me arrependo profundamente de ter dito isso para ele, sabe? Mas naquele momento eu realmente não compreendi o que estava acontecendo. E ele quase me agrediu.